preços do serviço de integração. Isso é que eu gosto bastante de falar, porque eu vivi essa realidade assim como vocês vivem hoje. Eu vivi essa realidade de tentar entender o que está acontecendo e como que você pode se posicionar. Vamos lá. Se o preço do kit ele subiu um pouquinho, está voltando ao normal agora, o preço final, onde ele vai oscilar? No preço da integração. Então, integração aqui eu estou chamando, né, para quem ainda está se familiarizando com o tema, eu estou chamando aqui como se fosse tudo que engloba projeto, instalação, atendimento, enfim, pós-venda. Eu vou colocar tudo eles colocam, eu não sei se a palavra integração contempla tudo isso, mas o preço da integração aqui no relatório tem esse caráter, né? Tudo que não é kit ou equipamento, tudo que é serviço e que é atendimento. Então, o que acontece? Existe um movimento muito legal, muito interessante, que é a melhoria da qualidade do serviço de integração. Antigamente, eu não sei quanto tempo vocês estão no mercado, mas antigamente não existia monitoramento, não existia pós-venda, até porque tinha poucas unidades. Hoje, graças a Deus, a gente está com 1.300.000 sistemas, alguma coisa do tipo, né? Que é um número fantástico. A gente está com 20 GB em operação de fotovoltaico. Desses 20 GB, 14, ou seja, 70% é GD. Então são sistemas do porte que vocês trabalham. Então 70% desse mercado incrível que a gente está falando são vocês que estão fazendo, tá? Então o custo de integração, e isso é uma coisa que, ainda que a gente possa ter uma melhoria da tecnologia solar que abaixa o preço um pouquinho, ainda que a gente possa ter o custo dos módulos, dos inversores que volte ao normal, como eu estava falando da tendência do kit, ainda que tudo isso baixe um pouquinho, existe um balizador que se chama custo de integração, que é o serviço de vocês. E esse custo não vai baixar. Por quê? Não vai baixar, ou pelo menos a expectativa, a tendência é que não baixe. Primeiro, lá no relatório da Greener existe uma página, um slide, preços de serviço de integração. Independente da faixa do sistema, 2 kWp, 12 kWp, 150 kg, 1 mega, independente de qual patamar for, se vocês analisarem, ele aconteceu o inverso do que aconteceu com o preço do kit. Enquanto o kit estava no patamar, subiu e caiu, a integração foi ao contrário. Ela estava num patamar, o preço baixou um pouquinho e agora ela volta a aumentar. O que podemos inferir a partir disso? Provavelmente a estratégia, e que é uma estratégia super válida para um momento muito delicado que a gente viveu de pandemia, do auge da pandemia, né? Mais uma vez falando aqui 2021. Para compensar o aumento que teve no kit, a gente teve que baixar o serviço da integração, serviço de integração. Não necessariamente baixou a qualidade. Pode até ser que algumas empresas tenham baixado, tenham tirado alguns serviços e tal. Pode ser que tenha existido esse movimento. Mas, de maneira geral, o preço, pela pesquisa da Greener, lembrando que a pesquisa da Greener é respondida por 1.500 empresas integradoras, né? E eles estão mapeando um universo de 26 mil integradores ativos no Brasil. 26 mil. Então não é pouca gente, não é pouca empresa. E cada empresa tem basicamente uma média de 8 pessoas trabalhando, né? Então a gente tem aí 250 mil pessoas quase nesse universo trabalhando. Então assim, a gente sabe que a situação não foi fácil, né? Muitas empresas integradoras surgiram no momento de pandemia. Isso é um dado interessantíssimo. De 2019 e 20 para cá, esse crescimento de 26 mil, ele quase, não sei se ele quase dobra, mas ele cresce muito, né? Então muita empresa entrando no momento muito delicado para se instalar. Ainda que a energia seja um bem básico, sempre foi considerado um bem essencial, e ela pode ter tido menos impacto do que outros setores da economia, naquela época que se discutia fechamento de comércio, tudo aquilo que a gente lembra bem. Ainda que tenha sido considerado um bem essencial, existe um impacto natural. O serviço de integração, o serviço que vocês provêm, ele teve uma queda porque teve muita empresa nova entrando e muita empresa já existente teve que baixar um pouco para o preço continuar competitivo de alguma forma. Então, se a gente vê o preço
final para o integrador, para o consumidor final, no momento de pandemia ele subiu, porque, poxa, o kit fotovoltaico subiu pra caramba e não dá para canibalizar o preço da integração e matar as empresas. Então o que aconteceu? De maneira geral, o integrador teve um papel fundamental pelo que a gente intui aqui dos relatórios. O integrador teve um papel muito fundamental de segurar o mercado aqui nas costas, de não deixar morrer. Cara, muito legal, tá todo mundo de parabéns, porque não é uma decisão fácil. Eu tô falando na média, tá? Não tô falando que todo mundo fez, mas na média, a integração segurou a onda para não deixar o mercado fotovoltaico cair. E de fato ele não caiu. E sabe qual é o melhor indicativo de que ele não caiu e que a gente tem... ele não caiu lá em 2020, que hoje a gente tem essa análise? Eu tenho um número na Greener que é o seguinte: muito mais do que os sistemas que estão em operação é quanto de módulos são importados. E a Greener tem um dado que eles pegam da Receita Federal, que é a quantidade de potência em módulos fotovoltaicos importada em determinado período. Em 2020, já na pandemia, a gente teve 4,7 gigawatts de módulos importados. Em 2021, no mesmo período de 12 meses, a gente teve 9,7, quase o dobro. E no primeiro trimestre, ou seja, de janeiro a março de 22, a gente teve 5,2 gigawatt em 3 meses. Então, assim, o número sobe lá da fotovoltaica, no gráfico da B Solar, porque a quantidade de módulos importados, que significa duas coisas: projetos em construção e negócios fechados que vão começar a entrar em construção. Só que são negócios fechados. Então é trabalho feito. Não é trabalho de operação no campo, mas é trabalho, acordos feitos. Esse número é um indicativo muito grande de que o mercado continuou. E quem segurou isso nas costas foi a GD, que é 70% do mercado. E quem é 70% do mercado? É o integradora que está aqui com a gente no Instituto Solar, na Universidade do Integrador.